Boa tarde, turma do 7º ano. Aqui quem fala é a professora Cristiane, de História. E nós vamos retornar aos nossos estudos, aí no capítulo 2, na página 26. Você abre o livro de vocês podem estar visualizando aí também na tela. Então, vamos estudar sobre o humanismo, renascimento e reformas religiosas. Logo em seguida, nós estamos falando sobre um mundo em transição. Então, diante do contexto histórico, na Idade Média, né, o comércio na Europa e no Oriente, ele viveu uma grande expansão, né? Então, quer dizer que o comércio se expandiu, o comércio se desenvolveu, e, em consequência, né, surgiu muitas cidades. E as cidades europeias também enriqueceram bastante naquela época. Então, várias cidades e estados, né, onde hoje é a Itália, porque na época não era a Itália, né, ainda, que a Itália como cidade-estado só surgiu no século XIX, mas tinham várias cidades, como Gênova, Veneza e Florença, que acumularam bastante riquezas, né? Essas cidades que vieram ser, né, cidades italianas posteriormente. Elas acumularam muitas fortunas, muita riqueza, a atividade comercial delas na feira era muito intensa e mantiveram também muitas relações comerciais também com o Oriente, os povos do Oriente. Logo após, também as cruzadas, né? Que as cruzadas, ela, de certa forma, teve essa consequência positiva, né? Essa aproximação do comércio do Oriente, né? Do Ocidente com os povos orientais. E isso fez com que as cidades se desenvolvessem e ampliassem as suas relações mercantis. A crise que atingiu a Europa no século XIV acelerou o ritmo das mudanças, né? Então, com a crise, ocorreu muitas mudanças na sociedade, na cultura, na economia, e a gente pode perceber, então, a partir deste momento, uma queda, um declínio do feudalismo, né? Então, aquele trabalho onde o camponês, o trabalhador, era praticamente um escravo da terra, né? Recebia aquele feudo, mas tinha que pagar muitas obrigações, muitas taxas, né? E vivia ali sobre o domínio do seu senhor. Isso começou a cair em declínio. O feudalismo passou a perder espaço para um trabalho assalariado. E isso fez com que fosse substituído as relações de servidão, né, que antes existia, pelo poder da burguesia, que foi essa nova classe social que surgiu após o fortalecimento das cidades, o desenvolvimento econômico das cidades. Então, eram os burgueses, que eram os comerciantes, né, que viviam nas cidades, nos burgos, como chamavam naquela época. Então, nesse contexto, né, europeu, os europeus aventuraram-se em muitas viagens, e essas viagens fez com que levassem eles a terras bem distantes e conhecessem diferentes povos, né? Diferentes regiões. E impressionados com essas transformações, muitos pensadores defenderam a ideia de que viviam num período de renovação em todos os setores da vida, que rompia com esse mundo medieval que outrora eles viviam e avançavam para um movimento que buscava transformações culturais, científicas, desenvolvido entre os séculos XIV e XVI. E esse movimento ficou conhecido como Renascimento. Então, assim, muitos estudiosos até criticam essa nomenclatura de renascimento
porque alguns historiadores acreditam que a Idade Medieval não foi uma idade das trevas, porque se de fato levantarmos estudos, vamos ver que houve sim invenções, houve uma manutenção dos pensamentos que já existiam, né? Então, de certa forma, houve cultura, houve manifestações culturais, mas por isso ele é chamado de renascimento, como se eles estivessem vivendo um período, né, sem desenvolvimento nenhum, um período sem nenhuma invenção, um período sem cultura, né, e que a partir dali ia iniciar, ia renascer, né, novas ideias, novas formas de governo, de culturais, manifestações culturais e econômicas diferenciadas. Inovações técnicas e científicas também marcaram aquele período. A invenção e o aprimoramento de instrumentos de navegação e a elaboração de mapas mais precisos contribuíram para as viagens ultramarinas. Estudos de anatomia e da circulação sanguínea auxiliaram na descoberta de várias doenças. A invenção da imprensa proporcionou a divulgação de novos conhecimentos. Por fim, as reformas religiosas romperam a unidade da cristandade, até então assegurada pela Igreja Católica. Então, a gente vê que, com o surgimento do Renascimento, inovações técnicas e científicas também marcou, né, aquele período. E isso trouxe um grande aprimoramento para as navegações que eles realizaram nestes séculos, os séculos XIV, século XVI, né? E isso trouxe muitas invenções e descobertas, até mesmo descobertas de questão na área da saúde também, né? Os estudos da anatomia. E a invenção da imprensa, que foi muito importante, porque isso proporcionou eles divulgarem, fez com que eles pudessem ter os meios de divulgar os seus ideais, as suas ideologias, seus pensamentos, né? Para vários países. E, por fim, ele cita aqui nesse texto, no livro de vocês, as reformas religiosas, que também influenciaram profundamente. Então, a gente viu aí essa reforma religiosa, principalmente no que se diz respeito de ter a Igreja Católica como o centro das decisões, como, digamos que a detentora dos conhecimentos, do saber naquele momento. E aí a gente pode ver que depois da reforma religiosa, a igreja perdeu de certa forma, espaço neste sentido, porque as pessoas foram convidadas, de acordo com a reforma, a analisar de fato as ações que a igreja, né, a pensar de forma reflexiva sobre como era imposto, né, esses dogmas religiosos, essa tradição tão enraizada. Então, vamos falar um pouco agora sobre o humanismo. O que é humanismo? Como você já deve ter percebido, o humanismo é um movimento social, econômico e cultural, que modificou os paradigmas da Idade Média e datou o início do Renascimento. Então, esse movimento social e econômico e cultural chamado humanismo, ele marcou, né, o início do Renascimento, o início desses novos ideais, essa nova forma de ver o mundo, de agir, de pensar. Isso porque ele investiu na transformação entre o teocentrismo, teo que significa Deus, né? Centrismo como centro, Deus como centro das nossas atenções. Então, na Idade Média, Deus era o centro. A Igreja Católica, né, era o centro, era detentora de todo aquele conhecimento, tudo que a Igreja falava, né, sempre como uma representação divina, era aceito, né, tinha toda a atenção, reverência da população, então era Deus como centro de todas as ações, né? E traz essa mudança, tirando
o teocentrismo, né, e voltando-se para o antropocentrismo, que é justamente o ser humano, né, como foco, como centro, como vem antropocentrismo, né, o homem como o centro das atenções, das ações, dos estudos, né? Não quer dizer que os humanistas eles fossem antirreligiosos, né? Mas eles acreditavam que tinha como andar a fé e a religião juntas, né? E buscando também a valorização do ser humano. Com essa grande valorização da figura humana e por consequência de todos os assuntos que dizem respeito à nossa existência e formas de relação interpessoal, a maneira como a população percebia a sociedade modificou. Então, com essa nova visão, essa nova forma de ver o mundo, né, no humanismo, a população passou a ver, né, de forma diferente. A população passou a ter uma visão diferenciada, né, a se perceber de forma diferente. E isso fez com que houvesse essa mudança, né, essa mudança de ação, de atitude. Afinal, as explicações para a nossa realidade deveriam partir da lógica racional em vez da religiosa e sobrenatural. As pessoas passaram a ter um olhar mais crítico, a se perguntar por que isso, de onde vem isso, por que devo aceitar essa visão, essa opinião, essa imposição, né? Então, buscando sempre usar o lado racional, através de comprovações, experiências, análises, né, investigações, ao invés de simplesmente aceitar a posição religiosa e sobrenatural, como diz, porque Deus determinou assim, será assim, porque a igreja sempre agiu dessa forma, por isso que sempre será assim, né? Então, assim, sem investigar, sem de fato buscar a comprovação do que era dito, do que era ensinado, de como deveria se comportar a sociedade economicamente, culturalmente. O movimento foi tão intenso que a ciência começou a ser desenvolvida para sustentar as hipóteses antropocêntricas, assim como as artes e a literatura foram afetadas a fim de separar o contato com a religião. Então, foi um movimento tão intenso, o humanismo, né? Que a própria ciência começou a se movimentar, se mobilizar para sustentar essas hipóteses do antropocentrismo, do homem como centro. E assim a gente pôde perceber as manifestações dessa busca, né? De sustentar as hipóteses de que o homem deve ser o centro de todas as ações manifestadas na arte, na literatura, né? Para separar de fato a religião, esse contato com a religião. Assim, aos poucos, a visão religiosa começou a perder a sua força e a concepção de ser humano como foco ficou fortalecida. Então, o homem como centro ficou fortalecido. Essa transformação do paradigma social, cultural e econômico contribuiu para uma enorme mudança nos padrões sociais da época, tanto que a população mundial passou por modificações ao longo da transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, essa transição entre a Idade Média e o Renascimento trouxe grandes transformações nos paradigmas, na forma de se organizar socialmente, na cultura, na economia, e isso mudou com os padrões a nível mundial. Então, a gente percebe o quão grandioso e intenso foi essas manifestações, né?
Aí no livro de vocês, na página 29, nós temos aí falando sobre o humanismo, onde eu já falei para vocês, mas é importante que vocês leiam, certo? Essa parte aí do humanismo, essa página 29, e respondam para mim essa parte recapitulando, onde tem o que é humanismo, de que forma a antiguidade clássica influenciou o humanismo, de que modo o humanismo enxergava o ser humano. Então, vocês respondem essas 3 questões e envia no meu privado, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí no privado, ouça de novo o áudio, leiam no livro de vocês, tá bom? Respondam essas 3 questões e mandam para mim. Um forte abraço para todos e tchau.